Oi, oi pessoal, hoje vamos a mais uma virtude. Hoje é 19ª, 19. Hoje vai ser a virtude do respeito. Antes de... eu vou ler e vou falar por mim mesma, né? Então eu vou falar por mim mesmo primeiro. Vamos falar o respeito, que há muito desrespeito para os idosos, mas já melhorou com a nova lei, né, que o governo colocou, pelo menos para ficar em fila, e muitos até dizem, vá lá na frente, a senhora tem prioridade. Quando eu me lembro que uma senhora muito baixinha, olha que eu sou baixa, e ela ainda era mais baixa do que eu, e ela morava aqui num prédio, numa das ruas aqui do bairro, que eu havia sair, porque eu saía muito na rua, e ela sozinha ia se apoiando assim no muro, velhinha, velhinha. Eu acho que ela devia ter uns 80 e poucos naquela época, eu nunca mais vi, deve ter falecido. Eu até fui oferecer assim uma ajuda, mas ela, medo, né? E aí ela... Então nunca mais falei nada, pronto, tudo bem. Mas um belo dia eu estou na fila da loteria esportiva para pegar aquelas continhas, né, da luz, água, gás, telefone, agora a internet. Naquela época ainda não tinha celular, mas já tinha um telefone fixo. E ela, ainda não existia lei, mas era tão velhinha, custava para andar, e ela se encaminhou lá para o caixa. E um homenzarrão começou a discutir coisas feias, que eu agora também já não lembro, eu aí me meti. Eu disse, ela vai ficar aqui, pronto. E ela já ia saindo, eu botei a mão nela e disse, vai ficar aí no caixa, vai ser atendida. Venci, a luz venceu. Isso é luz, senhor. Defender, quando você vê que o que estão fazendo é errado, você vai defender a pessoa porque você vê que está errado. Isso é luz, a luz venceu. Pronto. O cara ficou, cara ficou. Mas aquela pessoa, que muitas pessoas, eu na fila, passava na frente, no início até eu deixava para não me aborrecer. Eu digo assim, não, mas espera aí, outra vez, não. Aí eu comecei, moço, espera, a fila é aqui. Aí falo bem alto, para que todo mundo escute, que aí todo mundo vai começar, a pessoa não repara, vai começar, aí o cara vai ter que ir, a mulher, o cara. Só teve um problema ali no banco, que a mulher disse que ia, e ninguém conseguiu, hein? Ninguém conseguiu, e a mulher não era velha, não. Bom, então, o respeito é geral. A gente tem que... Isso é uma virtude, eu estou procurando falar, vou falar bastante antes de ler ali, porque, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, não sei, lá nos outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro é campeão de falta de respeito. A pessoa que tem um pouco mais de luz, observa que aqui não se tem respeito. Na rua, conversando no passeio, parados, sem pensar no próximo, e você quer passar, fica, para lá para cá, não consegue passar, não pode ir para lá porque tem movimento dos carros, e você toca na pessoa, a pessoa não está nem aí. E 2 vezes, então aí a gente já perde a paciência, porque acontece hoje, acontece amanhã, acontece depois de amanhã. Tá, empurrei, ninguém reclamou. Agora você vê, a falta de educação, estão tão habituados, a falta de educação e a falta de respeito, que nem por 2 vezes eu fiz isso e ninguém reclamou. Bom, agora eu não preciso fazer porque eu ando de andador,
e as pessoas se afastam, porque tem que afastar, porque eu estou aqui. Ela vem assim, eu não vou me afastar, lógico que não. Aí ela se afasta, né? Uns até param para eu passar melhor. Não estou tendo problemas, não, com isso. Mas até pessoas vão lá abrir a porta para eu entrar no táxi, né? Agradeço e tal. Eu aprendi também muito a agradecer com essas pessoas de luz que estão no meu canal, que se interessam mesmo, elas agradecem, gratidão, gratidão. Porque aqui em casa eu não tive essa educação, né? Nenhum. Dizer, agradece isso, aquilo, obrigado. Quem me criou não usava isso. E eu, lógico, a gente é habituado, também não usa, né? E aí eu comecei a aprender. Comecei a aprender no grupo do Biatão Padian, que elas agradeciam muito, grata ao Padian, grata, aí eu fui aprendendo. E aí a gente não lembra de agradecer a Deus, não é? Não é verdade? A gente não lembra. Bom, então, o respeito, ele se estende a tudo e a todos. Se estende à espiritualidade, se estende à materialidade. Muito bem. Trevas e luz. Temos que ter respeito pelas trevas. Quem tiver a missão de impedir as trevas, de chamar os guias para levar, aqueles obsessores, não está desrespeitando, está fazendo o trabalho dela, ou dele. Mas respeitar, como muitas vezes eu fiquei com raiva e me dei mal com isso, né? Me dei mal. Botaram chip, botaram isso, botaram aquilo em mim. Então, você tem que respeitar. Porque existe, Deus permite existir as trevas, então a gente tem que respeitar. Não sou treva, não quero ir para a treva, não quero me dar com o vizinho que é trevoso, vai lá fazer a macumba, não quero mais respeito. Se ele vier falar comigo, eu converso, tudo bem. É isso o respeito, entende? Tu sabe que teu vizinho é macumbeiro. Ele vem toda grata, como é que está a senhora? Como é que está o senhor? Tá? Você responde, mas lógico que você vai procurar não ter intimidade, não botar ele na tua casa, tal. Trata bem, tudo bem e tal, não dá uma desculpa, de vez em quando, tá, desculpa, eu estou com horário e tal. Respeito. Você está num restaurante, tem que ter respeito para quem está com dificuldade de passar entre uma cadeira e outra e afastar. E afastar para a pessoa passar. Lá na Europa fazem isso. Não precisa nem pedir dar licença. Ele já vem a pessoa, já. Mas geralmente eles sentam com a atitude de estar num restaurante ou num bar. Não como se estivesse em casa, todo espalhado, naquela poltrona, naquele sofá. Tem gente no ônibus aqui no Rio de Janeiro que bota a perna, senta e estica a perna no outro banco. Vai uma pessoa querer sentar, olha, fica até com medo, não senta. Eu lembro que uma vez eu disse para a pessoa que estava com a bolsa, eu fiz assim, e não pode falar, por favor, não. O negócio é a linguagem dessa gente, Então, isso não é falta de respeito, isso é direito da pessoa. Diz assim, tira isso aí, eu quero sentar. Pronto. Aí fala na linguagem dele que ele vai entender. Agora, se você fizer, por favor, poderia tirar esta bolsa do banco para eu sentar? Se não pode. Tem que ser mais rigoroso. Respeitar aquela pessoa que está com gesso no braço, gesso na perna, está ali em pé, dá o respeito que você tem por aquela pessoa que está necessitada. Da grávida, né? Porque ela pode cair, né? Porque os choferes de ônibus, eles não são choferes, eles são animalescos, são homens das cavernas. São homens das cavernas dirigindo ônibus. Então você, né? Aí bota a pata,
pá, eu já dirigi, eu sei que não precisa fazer isso. Embora os pedais do ônibus tem que ter mais força. Mas o homem é um ser que tem força. Então, eu já fui em ônibus dirigido por mulher e ela não fazia isso. Mas aí os animais, né? Animais não, porque tem animal que bota até assim a patinha na gente com toda a delicadeza. É o homem das cavernas. Então fica dirigindo ali e não há... Eu tive um problema aqui devido a toda hora que o meu pescoço ia para lá, para cá, meu corpo e o pescoço, que o cara era... Todo momento era sinal, era o ponto do ônibus terrível. Eu fiquei com vontade de falar, mas eu pensei, mas será possível que ninguém aqui reclama? Fosse só eu? E eu aí já estava com idade, você vai até fazer pouco de mim, reclama ou não reclama, aí deixei para lá e sofri as consequências de pescoço, mas não se deve desejar, mas naquela época ainda não estava um pouquinho evoluída e eu desejei que ele pagasse sim o que ele está fazendo com as pessoas que dão seu dinheirinho lá, suado, a maioria, para ter o conforto de ir num ônibus e ele faz aquilo, né? Então, hoje eu já não desejaria, mas elevaria meu pensamento para Deus. Deus, olha aí, ó, olha esse cara que está fazendo. A gente pode elevar o pensamento. Vê um cara maltratar um animal e você não pode fazer nada? Não pode mesmo, então você pensa em Deus, Deus, fala mesmo, Deus, ó, olha o que ele está fazendo. E visualiza, né? Bom, então, a gente tem que ter respeito pelos animais. Aí passa um animal de rua, magro, a pessoa dá um pontapé, como eu já vi muitas pessoas. Vi um garoto chutar um pombo. O pombo estava fazendo mal, por acaso? Vai lá e chuta o pombo. Crianças com a tiradeira para tirar os filhotinhos do ninho que vão até morrer, porque como é que eles vão, quando é para o ninho cair, para eles levar os passarinhos? Como é que vai alimentar? Eles podem morrer. E o desespero da mãe, né? Quando ela chega com a comidinha para os filhotinhos, cadê meus filhotes? Só um instante aqui. É que eu esqueço, já saí, mas eu esqueço de comprar um negócio novo aqui. Então nós temos que respeitar os animais. É como aí, ainda hoje vi um vídeo jogando os porcos, filhotinhos, os leitões, de uma distância a outra, em cima um dos outros, fraturando, ficando ali, vão ser mortos, mas trate-os com respeito. Vocês vão matar seus selvagens que trabalham nos frigoríficos. Empurra, vai empurrando, faz com que eles desçam. Tem força? Tem força para segurar e não tem força para encaminhar o bichinho. Vão ser mortos, mas como na China, o que fazem com os cachorros e os gatos que vão ser mortos, os macacos. É terrível isso. Falta de respeito com os animais. É uma vida que Deus criou. É uma vida que os tronos de Deus fizeram a vontade do Criador, né? E criaram esses animais para que futuramente evoluam, para que depois de muitos anos e bilhões de anos, que eles entrem na fila do plano, como Pedro diz, na nominal, do ser humano, no plano do ser humano, nominal. Animais que encarnam, são mortos cruelmente, vão ter que reencarnar novamente, e vão ser mortos novamente, e novamente, porque os seres aqui na Terra ainda comem carne e têm que se alimentar para ter as chances de evoluir. Então não há nada a fazer. Só as próprias pessoas de consciência expandida
podem resolver esse problema, é deixar de comer carne. Mas exportam lá para fora também, né? Também tem esse problema. Mas se tem que matar um animal para comer, que seja morto pacificamente. Como eu vejo vídeos, o cara com enxada dando na vaca, no boi, no cachorro, no gato, eles gritando de dor e continua. E no camelo, filhote de camelo, filhote de todos os animais. Mas ninguém pega numa enxada, os covardes não pegam numa enxada para matar um leão, nem um tigre, nem uma onça. Já repararam que eles só fazem maldade nos animais pacíficos? E alguns animais também se revoltam, né? Eles só fazem maldade nos animais pacíficos. Não fazem isso num leão, numa onça, numa pantera, na cobra só para se defender. Quais são os outros animais ferozes? E tem um animal que é horroroso, que ele come até uma pessoa viva, de uma vez. Ele come os animais, ele pega os animais, tem aí esses animais acho que só tem num lugar aí, horrível. Aquilo devia ser eliminado. Aqueles animais deveriam ser eliminados. Então, o que mais? O que mais que se alimenta aqui? Ferozes, animais ferozes. Não estou lembrando. Mas tem, não tem. A cobra é um animal feroz, falso, né? Ela dá o bote, ela fica quieta, quietinha, daqui a pouco ela dá aquele salto, aquele bote, aquele... Jacaré é Eu vi um vídeo que o rapaz está lá na beirada da pedra olhando e tem um jacaré na água, mas sabe que o jacaré deu, não é IA não, é verdade, ele deu um salto assim, abocanhou pela metade a pessoa. Ai meu Deus do céu, que sofrimento, hein? Quando ele começou ele vivo ali com a cabeça lá dentro. Então, mas de qualquer maneira, senhores, vamos respeitar os animais, porque futuramente, qualquer animal futuramente vai ter a chance de ser um ser humano. Bom, e a gente vê a agressividade nos animais menos evoluídos, embora sejam pacíficos, a gente vê a agressividade com os próprios filhos. Eu já vi muito aí, fiquei muito surpresa com isso. Bom, e as crianças? A falta de respeito que tem com as crianças. Jogar numa criança os erros dos pais, ou você é igual ao seu irmão, você é igual ao teu tio, o teu pai não presta, tua mãe não vale nada. A falta de respeito com as crianças que já vão crescer traumatizadas, vão ser adultos traumatizados com problemas, porque não escutaram nada de amor. E se essa criança tiver algum probleminha, joga na cara. Você é um maluco. Você é um doido. Falta de respeito. Se a criança é meio doida mesmo, leva um médico lá, psiquiatra, psicólogo, mas não fica jogando isso na cara. Olha aí, tu é mesmo maluco, olha o que é que tu fez. É assim que as pessoas falam, né? Então isso é uma falta de respeito terrível. Eu estou dando esses exemplos para vocês, chamar a atenção de vocês, tá? Falta de respeito do marido com a mulher e da mulher com o marido. Mulher dizer para o marido, seu borda d'água, o marido está dando dinheiro para sustentar a casa, não tem amor, mas né, não é amoroso e tal, mas
E está sempre dizendo isso e aquilo para o marido. Tu és um borda d'água, tu não vales nada, tu é isso, tu lá fora é isso, tu aqui é isso. Falta de respeito. O marido também, dizer para a mulher quando ela pede, por exemplo, dinheiro para tratar do dente, e ele tem dinheiro, vai para a rua pegar homem, olha a falta de respeito. Falta de respeito com a visita. A poltrona favorita. A pessoa corre para ninguém sentar na poltrona. Você está com sede na casa de um parente. Isso me aconteceu. Ah, tio, eu vou lá beber água, tá? Vou lá na cozinha beber água. Ah, bebe água do filtro, hein? Não bebe água mineral, não. Pois olha, eu já ofereci água mineral que tinha, né? Porque quando eu não tenho, não dá, não tem. Para visita aqui. Preferi dar água mineral, numa água que, sei lá se a minha água tá boa, então. Viu? Aí não é só falta de respeito, é egoísmo, má educação, falta de respeito com a pessoa. Num caso que não haja motivo de você empurrar a pessoa para passar, né? Ali que eu contei que eu fiz 2 vezes na minha vida, mas aí eu não podia ir lá no asfalto, de jeito nenhum. Ninguém atendia, eu estava lá, licença, dá licença, bati, nada. A conversa devia estar muito boa, porque aí eu dei um empurrão. Aí ela sentiu o empurrão, se afastou para eu passar. Empurrão para não... Empurrão, mas para a pessoa não ser perigoso, para ela não cair no chão, né? Então, empurrar uma pessoa na rua porque quer passar sem motivo. Tem gente que você está aqui, né, andando? Tem gente que quer passar e quer passar aqui. E às vezes você se afasta e a outra também se afasta. Às vezes fica assim naquele zigue-zague, mas tem gente que não se afasta mesmo, ela quer passar ali. Impressionante. Existe falta de respeito com os colegas de trabalho, na faculdade com o colega também, com o patrão. Tem colega de trabalho que fica debochando. A pessoa é gorda, vamos dizer, é gorda demais. Toda hora fica debochando dela, desrespeitando ela. Daqui a pouco você vai estourar, né, Maria? Você vai. Ih, Tereza, você anda sempre com a mesma roupa, Você não tem dinheiro para comprar roupa, não? Existem essas coisas. E na faculdade, maior falta de respeito que tem para com os colegas, uma das coisas é quando ele é calouro. Que acontece não só aqui no Brasil, também por aí. Que falta de respeito. Ridicularizar as pessoas. Vocês que escolhem as profissões de médicos, engenheiros, advogados, jornalistas, cientistas, e lá o que for, o raio que parta que for, deviam ter vergonha nessa cara. Vocês que fazem isso, os outros vão ser péssimos profissionais. Pessoa de respeito que quer ser um profissional nota 10, quando se formar, não faz essas coisas. Ridículo. E já tem acontecido mortes, né, por causa disso, e ficam debochando. E obrigam, agora é mais leve, obrigam, não sei se ainda estão fazendo, mas obrigavam eles a se pintar todos, a botar umas roupas esquisitas, ou então sem camisa, para ir pedir dinheiro. Eu não dei, vieram pedir, não dei, eu não sou a favor disso. Eu, quando fiz a faculdade, eu não fui nem no primeiro dia para não me aborrecer. No segundo dia fui e ainda estavam fazendo para aqueles que não foram no primeiro dia. E um senhor disse, eu sou casado, tenho filhos e não admito isso. Ele fez isso. E eu fiquei aguardando para ver se algum
filho da mãe ia querer fazer alguma coisa comigo porque eu ia, naquela época eu não estava nem um pouco evoluída, eu ia agredir, sinceramente. Porque... E as pessoas aceitam, né? Porque se aquele grupo, se um grupo grande que não aceitasse, se todo mundo se unisse e dissesse, não vamos aceitar isso, tá? Vamos fazer isso assim, assim, porque nós não vamos aceitar. Não, aí aceita os babacas, os infantis, as crianças que estão na faculdade. São criancinhas, vou aceitar que ele quer que eu me jogue na água, ele quer que eu me encha de farinha. Francamente. Aí precisa botar uma lei, o governo precisa botar uma lei para ver se reduz essa barbaridade nas faculdades. Metade dessa gente é tudo louco. Uma vez eu entrei no consultório, acabei de me consultar, mas fiquei com uma dúvida do remédio, se era para tomar, não sei, sei lá porque que eu tive dúvida. Acho que ele não escreveu muito, como é que se diz, aquela letra de médico, né, não muito visível. Aí eu tinha saído, aí eu olhei e eu vou voltar, não tinha ninguém, né, ninguém entrou, o médico estava lá. O médico rindo sozinho, com a gaveta aberta da escrivaninha lá dele, da mesa, balançando alguma coisa para lá, para cá. Eu nem perguntei nada, eu fechei a porta e fui embora. Eu digo, bom, foi a última vez que eu vi nesse médico. Teve um outro neurologista falando comigo, botando a maior dificuldade, porque o meu médico não tinha ido naquele dia, porque aí era gratuito, porque eu já estava sem dinheiro para me consultar, umas dores que eu tinha, então eu fui no que era de graça. E o médico olhou para cima e o olho dele redondo. Aí eu digo assim, será que esse homem é extraterrestre? Ou será que existe alguma doença em que o olho fique rodando? E o olho dele era até de cor. Aí simplesmente ele disse para eu depois voltar lá para me consultar com o médico dele. O homem nem sabia. Ele estava ali, mas ele nem sabia. Ou era maluco, e aquilo era uma maluqueira, ou era um extraterrestre também, não sei. Até hoje não sei. Outro, eu disse, osteoporose, doutor, eu vim aqui, que é para vir trazer o exame, né, um exame que eu costumo fazer, né, para ver o grau de osteoporose, mostrei, e ele me receita 1.000 e tantas gramas de cálcio, isso é tão perigoso, pode botar no coração, sódio, em todo lado. E o médico anterior, mas a médica não trabalhava mais, num outro lugar, que é um outro diferente. Ela tinha me reduzido de 1.000 e poucos no início, ela depois me reduziu cálcio para 600 ou 500 na época. Aí eu olhei, eu disse para ele, olha, o senhor está me receitando 1.000 e tantos, mas eu já estou tomando só 600 miligramas. A resposta dele, eu receito assim. O que eu tinha que perguntar? Mas por que a senhora está tomando 6 miligramas? Aí eu diria, porque a médica, né, eu tinha feito o exame, viu que, né, não precisava tanto e tal. Até hoje ele está esperando de mim que eu tome as 1.000 e tantos, porque eu não tomei. A minha, de lá para cá, é sempre 600 miligramas, que é muito perigoso tomar doses muito altas. Tem que pegar sol para compensar a coisa, né? Comer peixinho de vez em quando, peixinho dá muito cálcio na gente, descobri isso há pouco tempo. Peixinho não sofre tanto como os animais, sabe, gente? Ele sente falta de ar, mas salvo os peixes grandes, como o atum, o lalau, o bacalhau, o lalau, pirarucu, atum, e as baleias, coitadas, sofrem como um ser humano. Mas aqueles peixinhos pequenos, eles ficam assim, pronto, mas é rápido, né?
tadinhos. Bom, então, respeitar. Agora eu vou pegar o exemplo lá do canal do Pedro Augusto. As pessoas não gostaram dessa namorada que o Pedro tem, porque ela tem, acho que ela tem mais de uma tatuagem. Eu também não gosto de tatuagem, eu não gosto nem ver a pessoa com tatuagem, mas a gente tem que respeitar, né? Vem uma pessoa falar comigo cheia de tatuagem, eu olho para aquilo e digo, aí eu penso, que horror, tá, tudo bem. Mas ela vem falar comigo, a gente vê que é uma pessoa até boa, né? Até gosta dos animais, defende os animais, resgata animais. E é cheia de tatuagem. Por causa disso, você vai debochar? Você pode não gostar, que é o meu caso. Você não vai fazer em você. Por exemplo, se eu não gosto, eu realmente não ia, se eu fosse jovem, eu não ia namorar realmente uma pessoa que tivesse tatuagem. Só se tiver escondido, eu não sabia. Aí no final, quando tirasse a roupa, eu descobria, você tem uma tatuagem, mas também não era por isso que eu ia dizer para ele, não quero mais ficar com você porque você tem tatuagem. Não é assim também, né? Não é assim. Tem que respeitar que o outro gosta ou gostou, porque depois não dá para tirar, então gostou de ter, se arrependeu, mas gostou de ter na época. Então, ter respeito. Pronto. Agora, fazer num animal, como tem gente fazendo tatuagem em gato, em cachorro, aí porque ele gosta de fazer nele mesmo, aí vai e faz, que sacrifício não deve ser no bichinho, hein? Sentir dor. Aí aí é psiquiatra, né? Aí é psiquiatra, tem que ter discernimento, tem que expandir a consciência para notar isso tudo, para ver as diferenças, como a gente vai respeitar, o que a gente vai sentir de ver uma coisa ou outra, né? Botar para fora, usar os sentimentos, botar para fora os sentimentos, não exagerados, sentimentos equilibrados, como o Buda ensinou. O Buda veio ensinar os sentimentos equilibrados. Depois Jesus veio ensinar o amor. E ninguém aprendeu até hoje nesta dimensão, né? É mole não. Então, deixa eu ver se eu lembro de mais outro exemplo. Uma pessoa tem o hábito de tirar o sapato para entrar na casa da visita, foi fazer uma visita e a visita, não precisa, não, mas respeita, ela quer tirar o sapato, deixa. Respeite o que ela não gosta de comer. Não, obrigado, eu não gosto, não. Come! Até em família. Respeite o que o outro quer comer, porque cada um de nós tem um gene, um ADN diferente do outro na espiritualidade que eu estou falando. O nosso gene espiritual, que é diferente do material. Cada um tem diferente, cada um é atraído por uma determinada coisa para comer e o outro não se sente bem. Tem uma pessoa que disse para mim, não suporto pimentão. A outra adora pimentão. A outra diz, eu só como pimentão vermelho. A outra, eu só como pimentão amarelo, não suporto pimentão vermelho nem verde. Aprendam a respeitar dentro da família o que o outro quer comer e o outro não quer comer. Você está numa rodinha, todos bebem e um não bebe. Respeite aquela pessoa que não bebe, porque o errado são vocês e não esse que não quer beber. Foi assim que meu pai morreu aos 30 e poucos anos, porque os amigos ficavam, não, bebe, você não é homem, bebe. Acabou pegando o vício da bebida. Segundo me contaram, né? E ele morreu por causa disso. E acabou tuberculoso.
Aí, então, deixa eu ver o que mais. Tem gente que chega a botar no teu prato, você não quer, não, obrigado, não quero. Ou então você já comeu o suficiente e a pessoa diz o seguinte: e vai ficar esse resto aqui? Aí joga no teu prato. Aí você é obrigado a comer? Eu fiz muito isso, mas chegou a um ponto que eu já não aceitei isso. E eu deixei no prato. Ah, então não comeste? Eu disse que não queria, tio. Porque ele não comeu. Se ele estava com pena, isso, tem pena de deixar aquela comida. Ele estava com pena de deixar aquela comida na travessa. Então ele comesse, né? Quando você está com alguém, você pode dizer: olha, eu já comi esses dois, eu não vou comer mais não. Você, se quiser, aí divide aí com vocês, porque eu realmente não quero mais. É outra coisa, né? Aí as pessoas vão e comem aquela parte. Se quiser, se não quiser também, deixa e pronto, vai lá para a cozinha. Vai lá para a cozinha. Tem gente que tem muito essa mania. Vai ficar aí? Vai deixar aí no prato? Vai. Tem gente que diz que é falta de educação deixar resto de comida. Tem aí uns paisezinhos que a pessoa é obrigada a comer tudo. Ih, estava mal comigo. Porque se eu obrigasse a me comer tudo, eu jogava ela no chão. Ah, agora está no chão, não posso comer. Eu sou quietinha, mas tenho as minhas ações, minhas. Porque a pessoa, tem que respeitar o outro. Certo? Som, eu já botei também música muito alta, né? Mas já aprendi que não se deve colocar. Então, tem que respeitar. O vizinho coloca no máximo, com aquelas 2 caixas de som, a gente tem 4. Ele está lá, mora lá quase na esquina, a gente está aqui, está ouvindo. A festa também bota aquilo alto em festa de aniversário. Terrível. Não dá nem para ouvir a televisão. A gente fecha a janela e mesmo assim escuta. Vão desrespeitar a P da PP. Sabe o que é, né? Sabe o que é isso? Exibicionismo. Tem muito aqui no Rio de Janeiro. Exibicionismo. Falar alto na janela, no telefone. Alto. Exibicionismo. Conversar alto. Prédio, na varanda, alto. Exibicionismo. Tá? Botar som alto, música, festa de aniversário, ou seja lá que tipo de festa. Exibicionismo. Teve aqui uma casa, graças a Deus. Eu não sei, eu pedi a Deus, não é possível, todo final de semana é isso. A gente fecha as janelas, a gente coisa. Ai, doía até o ouvido, fiquei até um dia com dor. Desde manhã até 11, meia-noite, teve uma vez, foi até 2 da madrugada, eu deitei e não conseguia, que o som era tão alto. Aí eu sei que sumiram. Aí alugaram já a casa para outra coisa. Isso tocava uns negócios, sabe, parecia troço de macumba. Eu não sei se era ou não era, mas era um toque de macumba. Não era de Umbanda. Toque, naquele que eu gosto até, de Umbanda, é diferente do toque de macumba, tá? Parecia. Eu levei para Deus, eu digo assim, eu sei que depois ficou meses sem ter nada, eu digo, que silêncio, que bom. Só tem muito cachorro aqui que late também alto pra caramba, tem uns cachorros aí bravos. E agora tem... negócio de tatuagem até. É uma casa que alugaram para o cara que faz tatuagem. Mas o cara botou uma casa bonitinha, cheia de vasos, bonito, tá bonitinha lá. E aí de vez em quando aparecem os motoqueiros cheios com aquelas tatuagens, né? Bom, então, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Ou não falei? Não, ainda não falei. Faltou uma coisa. O respeito, respeitar Deus,
essas comemorações do final do ano, como teve aqui, a tal de Madonna, a tal, como é o nome da outra? Tem a Madonna e tem a outra. Foi um vexame. O pessoal é tão babaca que gostaram dessas coisas que foi mostrado, daquelas danças, desrespeitando Deus, colocando o diabo em primeiro lugar, dando ênfase às trevas, desrespeitando o Criador, desrespeitando Deus. Será que eu preciso explanar muito sobre como respeitar Deus? Eu acho que não, né? Siga as suas leis, siga as suas virtudes. Como chegaram até a dizer que Jesus Cristo era... Ah, agora eu lembrei. Ainda não falei tudo também, eu vou chegar lá. Disseram que ele era gay, né? Botaram o Jesus Cristo de gay, uma coisa assim. E se Jesus Cristo fosse gay? E daí? Mas é o desrespeito de fazer uma comemoração e, né, fazer isso. Não lembro. Ah, Lady Gaga, obrigada quem me lembrou, Lady Gaga, né? Um vexame também. E as pessoas acham lindo, saem dali, que artista maravilhosa. Sim, ela aqueles trejeitos e a desenvoltura como artista. Mas vocês repararam o tema? Tem umas musiquinhas aí, por exemplo, que não deveria cantar, não deveriam escutar ou cantar, e o governo deveria proibir, né? Por exemplo, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica, não sei o que, acertou, mas o gato não morreu. Primeiro, ensinando a criança a tirar coisas no gato, porque vocês têm que ter muito cuidado quando dão um animal onde tem criança. Elas maltratam muito os gatos, os cães, quando são filhotes principalmente, e os filhotinhos de gato. Eles maltratam muito. Então, excitando a falta de respeito com o animalzinho, eu tirei o pau no gato. Então também tem uma música que diz O Boi Sem Coração. Ora, esse filme da boiada, que o cara canta essa música, foi um filho da mãe lá que abriu a porteira para a boiada ir de propósito para destruir lá as coisas do outro fazendeiro. E aí vem a música dizer um boi. Então as pessoas já ficou com aquilo. Boi é mal, boi é mal. A criança também ouvindo, o boi é mal, falta de discernimento, fazer uma... Tem uma música, isso é música daqui. Então agora eu vou mostrar uma música, um absurdo de uma música muito antiga, deve ter mais de 100 anos, lá de Portugal. Ela se diz assim, ó malhão, malhão, ó malhão, nananana. Peraí. Ó malhão, malhão, ó Margaridinha, eras do teu pai, agora és minha. Que é isso? Qual é a interpretação dessa frase, nessa música? Eras do teu pai, agora és minha. És minha, o cara está dizendo, vai ser minha esposa. Então era do pai, quer dizer que o pai transava com ela? Francamente, que estupidez, né, de letra. E por aí tem muitas... E letras que é uma foto, que é só tristeza. Música, a música, a origem da música é celeste, é de Deus. As músicas têm que ser uma coisa alegre, uma coisa para a pessoa se sentir feliz. Agora ficam aí tristezas, o fado, por exemplo. As músicas são muito bonitas do fado, as músicas, mas as letras é só tristeza. Então tem aí a sofrência,
Vê se desperta a consciência e procura ouvir umas coisas saudáveis, né? Agora eu vou ler, né? Ah, não, ainda não, é sobre... Desculpa, eu prometi falar, a falta de respeito, isso é em todos os países, a falta de respeito que está tendo, que ocasiona até mortes por suicídio e mortes matadas, cara que vai e mata, né? É a falta de respeito para os homossexuais e as lésbicas. E os trans, né? Aqueles que acham que é mulher e a outra que acha que é homem, sei lá. Isso aí é meio estranho para mim, mas esse de trans se você gosta de sentir atração pelo mesmo sexo, tudo bem. O outro tem atração, o homem se atrai pelo homem e a mulher com a mulher. Isso tem até nos animais, que eu já vi, né? Na natureza. Mas agora se vestir assim, por que se vestir assim? Até para um homem é muito incômodo e bota salto alto. Isso aí eu ainda não, sabe? Não gosto muito, não. Então, a falta de respeito que há para com os que têm essa opção sexual. E essa opção sexual, ela não é igual em todos. Uns vêm porque tiveram essa experiência e querem, sentem atração, é uma coisa natural. Outros é problema psicológico, porque a mamãe foi muito ruim para com ele e ele começou a se atrair sexualmente por homem porque não quer saber de mulher. Outros é punição. Você debochava do homossexual, ficava rindo, ficava lá da janela dizendo: "Ô bicha, ô isso". E aí Deus te dá a punição. Mulher é a mesma coisa. A mulher que tinha casado, ter seus filhos e já vem também com atração por outra, porque ela também xingava a vizinha. Ah, esse sapataça, que nojo, no elevador, que nojo. Então ela vai. E aqueles que impediram na família, aí é na família que impede que o filho fique com o fulano, ou a filha fique com a fulana, né? Fazem tudo para impedir. E às vezes conseguem, porque a pressão é muito grande, e aí o filho fica infeliz, a filha fica infeliz, e aí o que vai acontecer? Eles vêm com essa mesma situação e não vão conseguir ficar com quem eles querem. Essa será a punição. Né? Gente, vamos respeitar. E eu estou sabendo que existem planetas onde isso é normal. Veja bem lá na Ásia, aqueles sultões lá, tem um monte de mulheres. Existem planetas que é assim também. Aqui é uma mistura de gente, de vários planetas. Vários exilados de vários planetas. Então, tem que respeitar. Respeite a sexualidade das pessoas. E também, se você também não gosta, como eu, não gosto muito de ver um homem se vestir de mulher e a mulher se vestir também de homem, ter gravado bem, sabe? Não gosto. Mas respeito. Vamos admitir que eu tenho um vizinho assim, que sai com sapato alto, com saia e lá vai ele. Porque ele é ele não é ela, ele pensa que é ela, mas ele é ele, porque ele tem aquela coisa no meio de homem, né? Então lá vai. Eu não vou rir, não vou debochar, e se alguém estiver debochando do meu lado, eu vou simplesmente respeite. Gente, respeite, coitado.
respeite. A gente tem até que ter pena, porque eles sofrem, não vê? Está debochando. Tem gente que fala alto. E não tem que ter respeito. E tem outras coisas aí. A pessoa gosta, tem dinheiro, mas gosta de andar com aquelas roupas meio surradinhas, né? Respeita. Respeite que a outra não quer pintar o cabelo, quer deixar o cabelo branco. Respeite. Ô, gente. Já falei muito, agora eu vou ler. Bom, respeito. Na regeneração espiritual. Respeitar as leis universais, que são as leis de Deus. Respeito ao próximo, seja ele criança, idoso, jovem ou adulto. Respeito aos que trabalham e nos servem, exemplo, empregados domésticos, garçons, lixeiros, consertador de cano, desentupidor de esgoto. E respeito a Deus, ao Criador. Na vida material, vamos lá. Respeito é sinônimo também de educação. Crianças, ao longo dessa vida, têm sido desrespeitadas, humilhadas nos lares que habitam ou fora deles. As crianças merecem respeito, estão aprendendo. Não devem ser chamadas de burras, de ignorantes, preguiçosas. Deve-se ensinar e não repreender. O idoso que não pode mais trabalhar, que ainda anda mancando, torto, geralmente é vítima de riscos, vítima de risos debochentos, falta de respeito. Os animais devem também serem respeitados, devem ser tratados com respeito, dando condições para que vivam tranquilos. As plantas, árvores devem ser respeitadas, as águas, enfim, tudo que existe na natureza. Temos de nos respeitar a si próprios. Eu me respeito. É assim, respeitar a si mesmo. Nós também somos natureza. Tudo que forma o universo é natureza. E é a força ativa que estabelece e conserva tudo que existe. Respeito a todo o universo. Respeito a tudo que Deus criou. Se existe, é porque tem que existir. Então vamos respeitar. Vamos praticar a virtude do respeito. Ok? Senhores, até o próximo vídeo. Obrigada pela presença de todos.